Nos ônibus, trens e metrôs, nas praias, calçadões e praças, pregando a tempo e fora de tempo, com o seu proselitismo religioso, as dezenas, centenas e milhares, lá estão eles, os cristãos de várias vertentes. Eles não curam, não ressuscitam, e essas foram ordens e orientações do seu Jesus, mas pregar, eles pregam. Pregam. Pregam demais, viu? Não respeitam o direito de ninguém, a opinião de ninguém. Muitos deles querem apenas demonstrar que sabem. Sabem a origem, a missão e o futuro da humanidade. Eles sabem como se deu a criação de tudo e para que finalidade existe tudo aquilo que há, visível e invisível. E também o que haverá, eles sabem. Há quem goste, há quem chore de emoção com os louvores que eles às vezes cantam. Louvando a Deus ou louvando aos homens, massageando o ego daqueles miseráveis que se satisfazem com o menor sinal de amenidades prometidas, informações desencontradas de deuses que estariam aqui, ali, mas ninguém vê. E cabem exatamente aquelas almas privilegiadas a missão. Foi Deus. Sim, foi Deus quem as designou. Trago boas novas a outros segmentos religiosos que estão imitando o modus operandi dos cristãos. Nos vemos logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. É de domingo até segunda, como gira é mulher. De domingo até segunda, na boca de quem não presta. Como gira é vagabunda, na boca de quem não presta. Como gira é vagabunda. Bora todo mundo pro terreiro, já sabe. Vai todo mundo pro... Amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, como vai você? Eu espero muito que você esteja super bem e que todos os seus projetos se tornem realidade. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. Esse canal que trata sobre diversos assuntos que dizem respeito ao ateísmo, agnosticismo, religião, política, filosofia, um pouco de cada coisa para deixar você muito bem informado. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, eu quero te fazer um convite muito especial para que você se torne inscrito do canal. E se você quiser de repente me ajudar de uma forma mais substancial, eu te convido também a fazer um Pix de qualquer valor para a nossa chave Pix que está passando aqui no seu televisor, no seu aparelho de celular, no seu tablet, no seu notebook. Você também me ajuda muito se tornando um membro do canal. E todo mês você vai contribuir com uma quantia irrisória para me motivar a criar mais conteúdos como esse. Então, seja muito bem-vindo, você que vem de todos os lugares do Brasil e do mundo. Fique à vontade, puxa a cadeira e vamos conversar. Mas antes, eu tenho um recado para dar a você. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um recado para você. Fique comigo mais um pouco. Oi pessoal, tudo bem? Calma aí, sou eu mesmo, Denilson Douglas. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem uma empresa? Sabia da importância e a obrigatoriedade de investir na segurança de seus colaboradores? Se você deseja saber mais sobre as documentações, treinamentos e ações de segurança e medicina do trabalho, entre em contato com a DDS Segurança do Trabalho e Serviços, que eu mesmo irei até você para resolver todos os seus problemas. Ministramos palestras, cursos, treinamentos de segurança do trabalho, prestamos serviços de consultoria e assessoria em engenharia, medicina e segurança do trabalho, despachamos licenças ambientais, certificados de regularização dos órgãos competentes e muito mais. Solicite agora mesmo o seu orçamento pelo telefone 819-9227-5971 ou pelo e-mail denilson@sedcursos.com. Lembrando que atendemos a todo Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Dito tudo isso, vamos ao vídeo de hoje.
Quem nunca teve o desprazer de, ao utilizar um transporte coletivo, topar com um ou mais desses indivíduos que, portando o seu livro sagrado de capa preta, às vezes um livrinho, às vezes um livrão, se acham no direito de nos atazanar pregando as concepções de mundo do tempo de Abraão ou Moisés, do tempo de Jesus ou dos apóstolos. Há pessoas que os aturam ou se sentem com escrúpulos, com vergonha de censurá-los em nome da tolerância e da liberdade religiosa. Só que eu, você, nós, vós, todos sabemos que liberdade nenhuma pode ser pretexto para coibir a liberdade alheia. Ignorar isso e dizer que, por exemplo, inibir a ação desses seres maçantes que vomitam suas crenças privadas no espaço público, aporrinhando a paz dos outros, é contra a liberdade de expressão, é confundir as coisas e não entender absolutamente nada de direitos e deveres, bem como dos conceitos de público e de privado, numa sociedade democrática. A crença é um direito garantido na Constituição, mas é algo privado, porque se supõe que o Estado seja laico ainda, não é? Não estamos na Idade Média e nem aqui é o Estado Islâmico. Portanto, crença ou fé restringe-se ao ambiente privado, ao privativo de cada ser humano. Quando a crença invade o público, ela nega a laicidade da democracia. A ciência é pública e exige comprovação, mas a fé é privada. Cada um tem a sua e ninguém tem o direito sequer de exigir que se prove sua validade. Vocês concordam? Mas a crença não pode invadir o público, porque este diz respeito ao universal, ao que vale para todos, sem discriminação. Por isso, da mesma forma que é um absurdo a religião privada na escola pública, não se pode admitir que pessoas que, por ignorância ou má fé, não têm o menor respeito pelo direito de locomoção dos outros, venham perturbar a paz de quem se encontra num transporte coletivo. Não estou aqui para vender nada, para pedir nada, eu estou aqui para entregar, na verdade. Para entregar uma palavra de Deus, eu, junto com o meu irmão Thiago, está no seu coração, na sua alma, tá bom? Palavra de Deus que encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Confundir isso com liberdade de expressão é renunciar a transitar no domínio da ciência e da reflexão pública e manter-se dogmaticamente no domínio da crença privada. Vamos à Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, Carta Magna do Brasil, no seu artigo 5º, diz que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí pulando para o inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Lembrem, os locais de culto e suas liturgias. O inciso 8º diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Eu vou parar por aí, que já é suficiente para você entender, por exemplo, que o seu exercício de fé em ambientes públicos é vetado, porque atinge o meu direito também de crer ou de não crer. É difícil entender isso? Vale lembrar que o entendimento jurídico em alguns estados, como na Bahia e no Rio de Janeiro, tentam proibir a pregação religiosa de qualquer natureza nos transportes coletivos, mas a regra parece não valer. Por exemplo, em Recife, aqui na capital do meu estado, onde diversas pessoas se revezam vendendo produtos, pedindo dinheiro e ofertando Jesus como banana na feira. Me desculpem, mas é a pura realidade. Agora, voltemos os olhos à suposta laicidade do Estado. Um estudo de 2018, disponível na internet, alegava que a União, ou seja,
apenas o governo federal, havia cedido até o momento cerca de 1.042 terrenos para ocupação por entidades religiosas, de várias vertentes. Em um dos casos, o templo pagaria 62 centavos anuais pela utilização. Nada menos que 1.042 imóveis pertencentes à União estão ocupados por igrejas evangélicas, católicas, centros espíritas, de umbanda e lojas maçônicas. Muitos pagam aos cofres públicos taxas irrisórias e outras instituições nem isso pagam. Para se ter uma ideia, o valor médio desembolsado pelos inquilinos religiosos para usufruírem do terreno ou da construção pública é de R$ 395 por mês. Mas há casos em que o pagamento não passa de 62 centavos, como eu já falei. De acordo com dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, desse total de imóveis alugados a entidades religiosas em todo o país, 16,7% pagam menos de R$ 10 por mês, 43,1% pagam entre 10 e 100 e 37,8% até R$ 1.000. Apenas 2,5% das instituições contribuem com valores maiores, que vão de R$ 1.100 a R$ 54.000 mensais. Sabemos que esse quadro é resultado da má gestão do patrimônio público. Isso porque, em alguns casos, tratam-se de terrenos em que a União jamais demonstrou interesse e não existia até então nenhum planejamento para que o uso do terreno em questão ou do imóvel beneficiasse a própria população ou a máquina pública. Daí, alguns invadiram, se apossaram e outros, para regularizar os empreendimentos empresariais da fé, pagam taxas mensais ou anuais baseadas nos valores de venda à época da ocupação. De uma forma ou de outra, o Estado continua sendo leniente com as instituições. E nós sabemos muito bem o que move essas benesses, não é? Favorecimento político, capital político dos fiéis e dos donos dos currais religiosos. Só para você ter uma ideia, há casos como aqui no município que eu moro, que as igrejas recebem de mãos beijadas doações de terrenos, enquanto condomínios populares poderiam muito bem ser construídos nesses mesmos locais, condomínios que seriam entregues a famílias carentes. Bibliotecas, centros de ensino, de tecnologia e tudo mais poderiam ser construídos nesses terrenos e iriam beneficiar toda a população. Mas cadê? Os líderes das religiões, principalmente aquelas religiões hegemônicas, não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles querem apenas se apropriar de mais e mais bens, incorporando aos seus patrimônios milionários, às vezes bilionários, mais e mais riquezas. Veja o exemplo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Abreu e Lima, na cidade de Olinda, por exemplo. Moradores do bairro da Cidade Tabajara, um bairro de Olinda, na região metropolitana do Recife, aguardam desde 2011 pela construção de uma praça nesse local que você está vendo aí, em uma das poucas áreas verdes do bairro. Em 2011, aquele ano, viram a promessa ser oficializada por meio de uma placa que anunciava o investimento federal de mais de 2,6 milhões para a construção de mini áreas de lazer em 10 bairros da cidade. Escute bem a história. Até hoje, nem um banco ou uma simples mesa de dominó chegaram a ser erguidos pelo poder público. A manutenção da área, inclusive, é feita pelos próprios moradores, a própria população. Só que tem um porém. Há duas semanas, lá no começo do ano, os moradores foram surpreendidos com a chegada de um caminhão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Abreu e Lima, cheio de tapumes para cercar o terreno, onde deveria ser uma praça. Veja, a igreja chegou e colocou lá os tapumes para montar e cercar a área. Para dar lugar à igreja, árvores frondosas precisariam ser derrubadas. Aí a população protestou. Claro, houve protesto. Revoltados, alguns populares arrancaram os tapumes para conter o início das obras. Só que, no fim de semana seguinte, parte da população se reuniu em mutirão para a melhoria do local como forma de seguir ocupando e reivindicando o espaço.
A história gira em torno de duas gestões, do ex-prefeito Renildo Calheiros e do seu sucessor Lupécio Nascimento. Inclusive, a cidade de Tabajara esperou para que a obra anunciada na placa se transformasse em realidade. Enquanto as opções públicas de lazer se deterioravam, a quantidade de igrejas evangélicas se multiplica a cada dia e os fundamentalistas adentraram a gestão municipal e, claro, fizeram o seu lobby político, o seu lobby religioso. Agora, na gestão da prefeita Mirela Almeida, sucessora de Lupécio, a população de Cidade de Tabajara luta para ver o sonho coletivo de ter uma área de lazer, sem perder espaço para mais um templo. O que era para ser um projeto poliesportivo em formato de T, em alusão a Tabajara, de Cidade de Tabajara, em frente a um posto de saúde, hoje existe apenas uma quadra e uma pista de skate, ambas deterioradas. No ano passado, inclusive, a prefeitura chegou a derrubar algumas árvores da praça. Essas árvores foram replantadas pelos próprios moradores. A gestão pública teria informado que a igreja não tinha autorização para cercar a praça e também não há autorização para a derrubada de árvores, uma vez que o processo de doação não foi oficializado. Um abaixo-assinado online endereçado ao Ministério Público de Pernambuco e à Prefeitura de Olinda reivindica, entre vários pontos, a construção da praça, transparência e investigação imediata sobre o destino do investimento de 2,6 milhões que desde 2011 foi destinado àquela finalidade, a construção de praças e espaços públicos de lazer. Ou seja, meus amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Querem apropriar-se de tudo que podem e até do que não podem para satisfazer o ego dos líderes e o expansionismo selvagem com as suas catedrais, templos suntuosos e demais domínios. O entendimento político preconiza que as doações aos templos só se devem prosseguir e realizar-se se a instituição candidata apresenta e comprova o funcionamento de projetos que beneficiem a população local como um todo, e não apenas o público das igrejas, os fiéis das igrejas. Mas essas igrejas, elas sequer ajudam os seus membros. A gente sabe disso. O que é que dirá de ajudar a população de um modo geral? Meus amigos e minhas amigas, o negócio é muito sério. É mais sério do que se imagina. Imaginem você um local que desde 2011 estaria destinado à construção de uma praça pública, de um instrumento de lazer, de uma ferramenta para a população, agora ser ameaçado pela construção de um templo. As igrejas têm formas e meios para manter o seu desejo insaciável de expansão. Mas por que elas querem encostar no poder público? Porque é mais fácil, porque é mais vantajoso, porque elas não vão ter que botar a mão no bolso, sabe? É preciso que a gente abra os nossos olhos, é preciso que a gente tome cuidado. Se na sua cidade está acontecendo isso, esse tipo de comportamento espúrio por parte das religiões, sejam elas quais forem, essas religiões estiverem disputando terrenos públicos que poderiam ser utilizados para a construção de bens públicos para toda a população local, denuncie, procure seus direitos, não fique calado, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.